for utilizar pelo menos 5 artigos, cada tópico desse será um artigo. Eu estou fazendo a introdução, a prevalência, até o tratamento dessa doença. Então, as referências eu coloquei tudo no final, já designada com cada tópico. O meu trabalho é sobre a doença de Gaucher tipo 1, que é uma doença de depósito lisossômico. Essa doença foi descrita pela primeira vez no ano de 1882 pelo médico francês Philippe Gaucher, após ele ter avaliado o cadáver de uma mulher bem de 32 anos de idade que tinha um aumento no baço. A doença de Gaucher é uma doença relacionada ao metabolismo do lisossoma, de herança autossômica recessiva, ou seja, não está ligada ao sexo, e para a pessoa ter a doença é necessário que pai e mãe sejam portadores da doença de Gaucher. É uma doença causada por uma mutação no gene da glicocerebrosidase. A glicocerebrosidase é uma enzima que tem a função de digerir um certo tipo de gordura, que é o glicocerebrosídeo, que é um glicolipídio derivado das membranas celulares. Esse gene está localizado no braço longo do cromossomo 21, o 2 ali acabou escapando, mas é cromossomo 21. Essa doença caracteriza-se por um acúmulo patológico desse substrato, que é o glicocerebrosídeo. Então, essa enzima que não está digerindo essa gordura, ele vai estar se acumulando nesses órgãos. A doença de Gaucher é classificada em 3 tipos. Tem o primeiro tipo 1, que é a não neuropática, é a mais comum, que atinge 99% dos casos. Tem a tipo 2, que é a tipo infantil, que é a neuropática aguda, com comprometimento grave no sistema nervoso central na infância. E tem a tipo 3, que é presente na adolescência, é neuropática crônica com comprometimento leve no sistema nervoso central. No meu trabalho eu vou estar falando especialmente sobre a tipo 1, que é a mais comum das doenças de depósito lisossômico. Para estar falando sobre a prevalência, eu peguei um artigo que foi publicado, realizado em estudo na República Tcheca, com o objetivo de avaliar quais eram as doenças de depósito lisossômico no país. Dentre todas as DDL, a mais frequente foi a doença de Gaucher, que ela tinha uma prevalência de 1,13 por cada 100 mil nascimentos, e do modo geral, todas as doenças de depósito lisossômico no país tinham a prevalência de 12,25 por a cada 100 mil nascidos. Nos últimos 30 anos na República Tcheca, foram diagnosticados quase 500 pacientes com 34 tipos específicos de LSD. Dentro dessas 34, a mais comum foi realmente a doença de depósito lisossômico. Aqui eu coloquei uma imagem de uma célula, é uma célula da medula óssea, que tem aqui, ela está recheada de glicocerebrosídeo, a gordura que está sendo acumulada. Até o ano 1970 era diagnosticado menos de 10 casos de doença de Gaucher por ano. Depois desse ano começou a ser diagnosticado, foi crescendo gradualmente, então hoje é diagnosticado em torno de 20 a 30 novos casos a cada ano no país. Para falar sobre a etiologia, eu coloquei ali uma animação, podemos ver um fígado e um baço, passando por um raio-x, ali está sendo diagnosticado que o acúmulo dessa gordura, que é o glicocerebrosídeo. Vocês veem que conforme vai acumulando, o baço e o fígado ele vai crescendo. Isso é uma característica típica da doença de Gaucher. Os órgãos que são afetados são aqueles que têm macrófago densamente presente. As alterações clínicas ocorrem nos ossos, no fígado, no baço, e essas alterações resultam em esplenomegalia, hepatomegalia, trombocitopenia, baixa estatura e dor óssea. O gene que codifica essa enzima responsável pela doença de Gaucher está localizado no cromossomo 21, como eu falei anteriormente, e a mutação M370S quase sempre está associada com a doença de Gaucher tipo 1. Pacientes que têm essa doença de Gaucher, especialmente mulheres acima dos 40 anos de idade, têm um risco de colerite aumentado. Esse risco é devido aos seguintes fatores: a presença de anemia, de esplectromia hepática e também aumento da excreção biliar. Essa colitidiase, para quem não conhece, na verdade é um acúmulo de cristais presentes na vesícula biliar. Esses cristais são formados por sais e cálcio. Agora eu coloquei alguns slides na qual eu gosto de estar mostrando para vocês as manifestações clínicas dessa doença. Relacionada à doença de múltiplos órgãos do fígado e baço, a manifestação é uma hepatomegalia e esplenomegalia, que é o aumento desse fígado e desse baço. No primeiro desenho aqui tem a ilustração desses órgãos. Fazendo uma tomografia, vocês podem ver que aqui tem essa gordura acumulada, são essas células gordas,
que característica dessa doença. Coloquei também 3 imagens de 3 crianças diferentes, com uma barriga bem grande, que é devido ao aumento excessivo desses órgãos. Na imagem preto e branco, podemos notar que foi até desenhado na barriga da criança o fígado e o baço. Você vê que é muito grande, fora do normal. Uma outra manifestação clínica da doença de Gaucher é denominada trombostomia. Trombostopenia é caracterizada por apresentar níveis baixos de plaqueta, e os sintomas que ela tem dá para o doente é o sangramento na narina e sangramento na gengiva, como está mostrando na imagem. Uma outra manifestação também é a anemia, aquela pessoa que apresenta uma certa indisposição para qualquer atividade física, geralmente criança, não quer saber mais brincar, quer ficar só deitada. Anemia devido aos níveis baixos de glóbulos vermelhos. E por fim, como manifestação clínica, tem as complicações ósseas. Eu coloquei do lado ali uma animação também de uma garotinha passando por uma ressonância magnética com o objetivo de diagnosticar alguma alteração esquelética. A alteração esquelética também é um dos sintomas da doença de Gaucher. Eu tenho, em relação a complicações ósseas, alteração esquelética, baixa estatura e dor óssea. Nessa imagem, então, é a imagem de uma ressonância magnética, é de um doente de Gaucher. Esse doente aqui, ele apresenta uma fratura na vértebra T2 e também uma, como é que ele chama? Cifose. A cifose, vulgarmente, é conhecida como corcundez, né? Aquela criança, aquela pessoa que tem uma corcunda. É uma característica também da doença de Gaucher. A minha O diagnóstico, até o ano de 1980, era feito apenas pela forma morfológica. Hoje já utiliza morfológica, enzimática e molecular. Esse diagnóstico pode ser feito através de uma radiografia, que vai ali diagnosticar as lesões estabelecidas, fraturas, ou através de uma ressonância magnética, que vai estar diagnosticando infiltrações ósseas. Na imagem aqui, é uma ressonância magnética feita no fêmur, que apresenta uma deformidade. Vocês veem que ele vai acumulando, vai parecendo um cone, é uma característica também da doença de Gaucher. Quanto à variação visceral relacionada aos órgãos, fígado e baço, ele pode ser feita da seguinte forma: através de uma ultrassonografia, de uma tomografia computadorizada ou através de uma ressonância magnética. Só para falar do tratamento, eu usei o artigo que foi feito no meu pôster também. Esse estudo foi realizado no estado de São Paulo, foi publicado pela Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, sobre a responsabilidade da gerente da Genzima no Brasil. A Genzima é uma empresa que vem a fabricar os medicamentos que é immunogluterados, utilizados para o tratamento dessa enzima. E o tratamento, como o nome já diz, terapia de reposição enzimática, já vem há alguns anos aí sendo feito. Como o nome fala, vem a repor as enzimas, ou seja, a enzima que é deficiente no paciente, ela vai ser reposta através do método desse tratamento, e a necessidade que grandes quantidade suficiente da enzima chega a esses órgãos afetados. Então, essa terapia é capaz de reverter anos de acúmulo de substrato, produzir melhora clínica e de qualidade de vida para o paciente. Ou seja, aquele paciente que apresenta trombostopenia, que é o sangramento das narinas, da gengiva, aquele paciente que tem anemia, esses sintomas vão desaparecer, ou ao menos dar uma amenizada nele. Vai ter uma qualidade de vida. O paciente que tem a barriga grande, a barriga também vai voltar ao tamanho normal. Eu coloquei um slide aqui também mostrando como é feito o tratamento. Essa menina aqui, ela está passando pela terapia de reposição enzimática. 2 semanas ela volta a esse centro de tratamento, é feito através do método intravenoso. Nesse estudo que foi feito pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, foi utilizada uma dosagem de 35 unidades por quilograma a cada 2 semanas, num período de 2 anos. O objetivo desse estudo foi avaliar a resposta à terapia de reposição enzimática desses pacientes tratados entre o ano de 1992 e 2005, tendo como parâmetro os seguintes sintomas, que é anemia, baixa estatura, hepatomegalia, trombostopenia e a dor óssea. Foram analisados 148 pacientes, só que entre 2001 e outubro de 2005, só que dentro desses 148 pacientes, apenas 90 puderam participar desse tratamento, porque eles preenchiam os critérios para a inclusão. O que é? Para o paciente participar desse tratamento, ele tinha que ter um diagnóstico confirmado por pelo menos 2 dos seguintes métodos, que é o morfológico, enzimático e molecular.
Os que não tinham diagnóstico confirmado não quer dizer que ele não tinha doença de Gaucher. Talvez tinha, mas ou ele era da doença de Gaucher tipo 2 ou tipo 3, ou às vezes aquele sintoma que tinha barriga grande, algum sangramento ou durose, às vezes não estava relacionado também com a doença de Gaucher. Tem do lado ali uma outra imagem feita também com as células de Gaucher, com o acúmulo desse substrato, que é o glicocerebrosidio. Esse tratamento foi feito em um período de 2 anos, com o seguinte medicamento, imoglucerase e alglucerase. Quais foram os resultados? Os resultados foram excelentes. Eu coloquei aqui uma imagem com um gráfico mostrando em porcentagem que nós tivemos aí uma redução de 34% para os sintomas da hepatomegalia, que é o aumento do fígado, para a esplenomegalia um pouco menor, mas também foi positivo, uma redução aí de 20% para esses sintomas, e para a baixa estatura de 50% com o uso da imoglucerase. Agora, se vocês lembram que eu falei que também tinha como outros sintomas a trombocitopenia e anemia. Relacionada à trombocitopenia e anemia, os resultados foram melhores. Tivemos aí quase 100% de recuperação, detalhe, logo nos 6 primeiros meses de tratamento. O problema encontrado nesse estudo é que ainda falta um consenso mundial sobre qual a dosagem correta de imoglucerase deve ser utilizada. Eu falei anteriormente que nesse estudo foi utilizado 35 unidades por quilograma, só que alguns outros artigos que eu encontrei, em alguns outros países, é utilizado desde 15, 40 a 120 unidades. Então, ainda por fase de teste, não tem um padrão, uma dosagem correta. E também o alto custo dessa terapia, você vê que a criança vai lá, o doente, 2 vezes por semana, então essa terapia ela gera um custo elevado. E também deve ser realizado ainda novos estudos para acompanhar a resposta a essa terapia a longo prazo, principalmente se tratando de alterações esqueléticas. Esse estudo, lembrando, foi feito só no período de 2 anos. Também eu utilizei um outro artigo aqui para falar também de um tratamento. A terapia de reposição enzimática, que vem já há um tempo atrás, essa terapia de redução de substrato já é mais nova. Essa terapia é indicada a pacientes entre 18 e 70 anos ou aqueles pacientes que apresentam um certo terapia de reposição enzimática. Diferentemente também, ela, como a TRE, que é a terapia de reposição enzimática, ela é feita pelo método intravenoso, ou seja, no slide a menina recebendo essa imoglucerase. Esse daqui que é feito com eleglustato de tartarato é feito via oral, ou seja, o paciente vai ingerir aí de 50 a 100 mg 2 vezes ao dia. Esse tratamento também foi realizado em um período de 2 anos, diferentemente também que ele não vai estar repondo as enzimas deficientes. A função dele vai ser reduzir o substrato, ou seja, vai estar inibindo parcialmente a glicoceramida, que é aquela enzima responsável pelo acúmulo patológico da gordura. Por último, eu coloquei as referências, como eu falei, a prevalência, a etiologia, cada um é um artigo. Coloquei aqui também o site, para vocês que tiverem interesse em estar encontrando. Só esse foi o meu trabalho, eu espero ter passado. Se tiver alguma pergunta sobre o tratamento ou a doença de Gaucher, seria isso mesmo. Só uma sugestão. Quando você fizer a apresentação, mesmo que você coloque em cada bloco que você achar conveniente, você colocar embaixo a referência. Só o nome da... o autor da revista do ano, não assim, entendeu? Porque muitas vezes, como você mostrou no slide, é que às vezes a gente quer ver determinado tópico que você está abordando e a gente quer, de repente, anotar referência que pode ser interessante para a gente. E no final, a gente fica sem saber exatamente, embora você tenha separado, definido exatamente isso. Sempre que você for fazer, você coloca embaixo. Vou fazer uma apresentação, coloca embaixo a referência que você se você julgar assim necessário. Agora, se for uma conclusão sua, um slide que você elaborou, aí não se deu diferença. Mas quando você pega um conceito, uma definição, um resultado de algum artigo, você coloca embaixo. Porque para quem está assistindo, por exemplo, teve alguns slides que eu fiquei curioso de saber quem foi que fez isso.
mesmo que você coloque no final, ele fica, aí no final não dá para anotar tudo. Tá? Então é só uma sugestão para isso.